Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é circuitos elétricos. Circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Elementos de um circuito elétrico. Resistores são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica. A outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Capacitores são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada. Geradores são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. Condutores são os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente no circuito elétrico. Indutores são os dispositivos que armazenam a energia elétrica. Dispositivos de controle. Os dispositivos de controle são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como potencial elétrico e corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são os amperímetros e os voltímetros. Os amperímetros são dispositivos que medem corrente elétrica. Os voltímetros são usados para determinar a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. Circuito elétrico simples. É aquele que percorre apenas um caminho. O exemplo mais comum é uma bateria ou pilha. Nas baterias, são sempre os mesmos elétrons que estão circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiam receber energia logo depois de a ter fornecido. Circuito elétrico em série. O circuito elétrico em série é aquele que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. Resistência equivalente em série. A resistência equivalente de uma associação de resistores é dada pela soma das resistências individuais. Circuito elétrico em paralelo. O circuito elétrico em paralelo é aquele em que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Resistência equivalente em paralelo. O inverso da resistência equivalente de uma associação de resistores é dado pela soma dos inversos das resistências individuais. Diagrama de circuito elétrico. Um diagrama é um desenho de um circuito. Um diagrama representa os elementos do circuito com símbolos e conexões como linhas. Temos aqui nessa figura o resistor, o capacitor, indutor, a bateria, uma fonte de tensão e fonte de corrente. Exemplo: um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou. Símbolos adotados: lâmpada, a tomada e o interruptor.
Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Para você conseguir fazer com que as tomadas elas continuem ligadas e a lâmpada você tenha a opção de ligar e desligar, o modelo de circuito esboçado seria este em verde.